Olá, eu sou Hassen, livro de Cantares, no capítulo 8, verso 4. A palavra de Deus diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. O livro de Cantares é um livro que, segundo Hernandes Dias Lopes, ele possui basicamente três interpretações. Ele pode ser literal, tratando-se de uma história de amor entre uma mulher chamada Sulamita e um pastor. Pode se tratar de uma questão mais moral, do qual mostra as virtudes de uma monogamia e os problemas quando há poligamia. E também ele pode ser interpretado como uma relação mística, trazendo uma ilustração, trazendo uma relação entre esse pastor e a Sulamita, Cristo e a igreja. Bom, é um livro de várias vertentes de pensamentos e interpretações. Eu me arrisco a trabalhar esse verso na interpretação do amor. É um livro extremamente poético que nos mostra vários momentos da relação entre essa sulamita, essa mulher, e o pastor, que ela em vários momentos o chama de meu amado. O livro também passa por uma ideia de que possivelmente Salomão poderia ser um intruso nessa relação. Um homem que teve 1000 mulheres, mas que agora se vê perdido e fracassado diante de alguém que ele profundamente deseja amar e ser amado. Essa é uma das várias interpretações. A Sulamita não quer o rei Salomão. Ela deseja o pastor dela, um outro homem. Em todo esse livro, nós vamos vendo questões relacionadas à vida a dois, à vida entre um homem e uma mulher. Os desejos, os sonhos, as maneiras sensuais de um para com o outro, as intimidades, as falas poéticas de profunda expressão de amor e desejo de um para com o outro. É um livro que a gente pode ver, sim, uma interpretação literal a priori sobre amor. E quando eu chego nesse verso 4 do capítulo 8, porque existem vários personagens, e dentre eles algumas mulheres, filhas de Jerusalém, como esse verso fala, a Sulamita, ela diz assim, olha, eu conjuro-vos, né? Ou seja, eu clamo a vocês, eu peço, eu suplico a vocês que não acordem, não despertem o amor até que este o queira. E no verso 6, numa certa frase que ela diz que o amor é forte como a morte. Por que será que ela diz isso? Ela diz isso, gente, porque o amor é algo que a gente, quando tenta ir atrás com as próprias mãos, quando a gente tenta buscar a nossa maneira, tentando ir atrás e se esforçando com as nossas atitudes, nós possivelmente somos muito machucados. E é o que vemos hoje no meio de jovens, no meio de pessoas mais adultas, mais velhas, pessoas que não sabem, principalmente na igreja, no meio de Deus, esperar, ter o discernimento, tanto o homem quanto a mulher. O homem que sim tem uma certa premissa de ir atrás, não que a mulher não possa também demonstrar o seu amor, mas nessa relação eles se perdem, troca os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés e se machucam nos sentimentos. Nós vemos isso. O que Sulamita está querendo dizer é o seguinte: tome cuidado. Deixe as coisas acontecerem como tem que acontecer.
principalmente no que tange a respeito a homens e mulheres que são direcionados pelo Senhor. Cuidado com os extremismos, cuidado com o desespero de achar que você tem que ter uma pessoa numa determinada fase da vida, ou que aquela pessoa é sua e você vai ao máximo atrás dela, lutando com todas as forças para ficar, porque você às vezes confunde um amor com uma paixão. E a palavra paixão, ela é uma palavra que vem de patos, é patológica, uma doença. E você se arrebenta, se destrói no relacionamento, nas emoções e fica como uma pessoa extremamente ferida. Por isso que ela diz, né, aliás, o esposo fala no verso 6 de Cantares 8, que o amor é forte como a morte. Ele diz que as suas brasas são brasas de fogo, veementes labaredas. As pessoas não param de correr atrás do amor, de experimentarem sentimentos, e hoje a gente vê a premissa do sexo, da carne, e cada vez mais homens totalmente revoltados com as mulheres, mulheres totalmente revoltadas com os homens. Por que disso? Porque não sabem manusear um sentimento, um momento da vida, do qual é necessário perceber que ele flui normalmente, ele segue como um rio de águas, um rio de correnteza que você entra e ele leva. Não há um esforço, não há uma dedicação. O que eu estou querendo dizer, meus queridos, é com respeito ao sentimento. Porque quando a gente entra no amor, sim, nós temos muitas responsabilidades, muitas atitudes a tomar. É muito sério, porque vai mais do que sentimento, vai para o nível, para o âmbito de decisões, de comportamentos. Um certo autor, um certo comentarista diz que a saúde de uma vida conjugal, de uma vida amorosa, ela passa pela disciplina, pela a estratégia de sempre estar fazendo a manutenção de palavras, de atitudes, de uma vida a dois que é necessário extremo cuidado, consciência, bom senso, sobriedade para que ela permaneça viva. Então, a ideia aqui é que a Sulamita está dizendo, não brinque com isso, não fique querendo despertar amor, sem isso realmente estar acontecendo de uma forma normal, de uma forma tranquila. Não fique forçando, não faça joguinhos, não fique tentando se projetar em cima de homens ou os homens ficarem desesperados atrás de mulheres, porque vão sempre se frustrar. O amor é como um animal selvagem. Tem que saber no momento certo e como domar, porque ele pode se voltar contra você e te destruir. Ao final de contas, como o texto fala no verso 6, ele é forte como a morte. Quando a gente brinca com a vida, a gente dá de cara com a morte. Então nós devemos tomar muito cuidado para não brincar com amor, porque vamos nos machucar profundamente. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Deus abençoe.